Olá, meus amigos, tudo bem? Quem fala com vocês é o professor Luiz César Martins Lopes. Meus amigos, é um prazer enorme estar aqui de volta para a gente bater esse papo hoje sobre a segunda fase de Direito Administrativo. Se você acompanhar aí no canal do professor Bruno Criado, a quem eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho do nosso Direito Administrativo. Se você olhar aí na playlist do canal dele, você vai encontrar 3 vídeos meus falando sobre a última prova, né? Resolvendo a peça em 2 vídeos, e um vídeo resolvendo as questões do último exame da segunda fase, evidentemente, de Direito Administrativo. Meus amigos, contudo, hoje eu venho aqui com uma proposta um pouco diferente, né? A gente já colocou a mão pesada aí na disciplina, né? A gente já resolveu as questões e eu queria falar um pouquinho com você com relação à segunda fase em si de direito público e conversar um pouquinho com você também sobre algumas dicas específicas da nossa disciplina de direito administrativo. Bom, primeira coisa que eu tenho que te falar, que evidentemente eu fiz o exame da OAB, né? Claro, sou advogado. Tive a oportunidade de realizar a primeira e a segunda fase, evidentemente. E algumas coisas são chave para a sua segunda fase. Coisas que você não pode perder de vista. Primeiro, o seu vade-mecum, sobretudo nas disciplinas de direito público, e aqui eu falo do direito administrativo, principalmente no direito administrativo, o vade-mecum é seu grande amigo. Por que eu falo isso? Porque o vade-mecum vai ser aquele instrumento que vai te proporcionar uma pesquisa mais apurada na hora da prova. Por mais que você leia tudo, por mais que você marque o vade-mecum, por mais que você tenha consciência de todos os procedimentos, de todos os detalhes, na hora você acaba precisando olhar. E não é estranho que, sobretudo na hora das questões, os artigos de lei e as súmulas sejam os seus grandes aliados para dar base às suas respostas. Então, a gente consegue pensar, por exemplo, em que uma súmula do Supremo, uma súmula vinculante do Supremo, pode ser a resposta base, pode ser a base, da sua resposta. E não muito mais do que uma súmula. Claro que você tem que descrever com qualidade, evidentemente, a situação narrada pelo examinador e com base nisso, você, com certeza, vai conseguir, utilizando o fundamento legal ou a jurisprudência, que é materializado na súmula, você vai conseguir responder com desenvoltura. Então, se eu não me engano, a gente resolveu lá no 32º exame, no nosso vídeo anterior, deu uma olhadinha lá na playlist do canal do professor Bruno, a gente falou sobre uma súmula vinculante do Supremo que falava sobre o pagamento do auxílio alimentação para servidores inativos. E o Supremo dizia que isso não era possível, que o auxílio alimentação só se aplicava aos servidores públicos ativos. Perceba, você resolveu uma questão que vai te tomar aí, não sei, talvez de 15 a 20 minutos da sua prova. Uma questão que é metade de um item de uma questão inteira, geralmente as questões têm 2 itens, né? Com uma súmula. Você vai construir dizendo que já existe entendimento, súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, e assim vai por diante, da súmula vinculante 5, é exatamente isso. Súmula vinculante 5, no sentido de que não se aplica aos servidores públicos inativos, auxílio alimentação, de modo que fulano não terá direito e tal. Claro que sim. Mas perceba, você só vai chegar nesse conhecimento se você ler a súmula, parabéns, se você leu, você estudou. Mas na hora você vai ter esse insight. Isso aqui é fundamental, isso mostra que você está preparado para a prova. Você bateu o olho na questão, bate o olho na questão. Pô, isso aqui tem algum lugar. Eu sei que isso aqui tem algum lugar. Isso aqui está em uma lei, daqui a pouco eu já vou falar dos nossos domínios no direito administrativo. Mas
Você aqui tem alguma lei? Pô, não tá em nenhuma lei. Não lembro de nada disso na 8.112 especificamente. Pô, tô um pouco... Talvez esteja uma súmula. Aí você vai lá, chega súmulas vinculantes. Então, em quantidade menor, evidentemente. Tá aqui, ó. Súmula vinculante tal. Perceba, a sua maturidade de estudo fez com que você percebesse que você sabe a resposta. Você só não sabe aonde. E aí, por isso que o Vademécum vai te auxiliar. Porque você tendo ali marcado, por exemplo, no clipezinho aqui, ó. No clipezinho, deixa eu pegar aqui. No clipezinho dourado, por exemplo. A súmula, você vai falar, súmula vinculante, lembro disso aqui, vou lá correndo. Peguei. E aí você caneta a questão. Maravilha? Leis. Então, no Globo, galera, leis fazem parte do seu conhecimento na nossa disciplina de Direito Público, aqui Direito Administrativo. As leis são essencialmente o que dão base à maior parte das disciplinas, a resposta da maior parte das disciplinas. A lei vai ser sua amiga, aqui eu estou falando das questões ainda, para você responder com precisão aquilo que a resposta, aquilo que a pergunta está te exigindo. Então imagine que uma pergunta te provoca e diz se aquela determinada situação, no caso concreto, é passível de dispensa de licitação. Ou se aquela licitação, por exemplo, seria inexigível. Aí você tem que pôr. E aí? Será que é? Será que não é? O que eu vou fazer? Vou dar uma olhadinha na lei. Aí você abre a lei. Opa! Tá aqui, ó. Tá aqui no artigo tal, inciso tal. Que a licitação pode ser dispensada. É dispensável a licitação aqui. O que você vai fazer? Escrever. No caso concreto, observa-se e vai. Que no caso, o artigo 20, por exemplo, o artigo tal da lei de licitações, fala que nesse caso, e evidentemente você vai colocar o número da lei, tá? É o artigo, pontinho, o número do artigo, lei, número e o número da lei. Da lei número tal afirma que, no caso, por exemplo, tal, é perfeitamente possível que seja feita a dispensa da licitação. Ponto. No caso concreto, conforme se depreende denunciado, é perfeitamente possível que a licitação seja dispensada. Então você vai ter que sempre nas questões, isso aqui eu falo com alguma tranquilidade, que na licitação, que no direito administrativo, você vai pegar a legislação, a base que a legislação te dá, e você vai amoldar isso ao caso concreto. Legislação ou súmula vai amoldar no caso concreto. E você vai juntar esses dois aspectos. Mas vai juntar com que intuito? Você vai juntar, evidentemente, com o intuito de resolver aquele problema concreto que o enunciado está te dando. A segunda fase da OAB não é uma segunda fase teórica, pelo menos atualmente. Não é uma segunda fase teórica que você vai, por exemplo, discorrer sobre um determinado instituto. Não. A segunda fase da OAB vai te exigir um conhecimento, evidentemente, mais prático. Até porque a prova é para advogado, você, como advogado, vai resolver problemas práticos. Então, você vai tentar amoldar aquele conhecimento da lei ao problema prático. Como nós estamos no direito administrativo, por obviedade, vai ser um problema que vai envolver a administração pública ou alguma pessoa jurídica de direito privado que preste serviço público, ou uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta. De qualquer forma, eu vou envolver o poder público de alguma forma nessa minha questão. Então, use o Vademécum como seu amigo. Maravilha? Quanto à peça, tem algumas considerações sobre a peça. O direito administrativo, diferente do direito privado em geral, ele não te oferece coisas mirabolantes. Então, ele não vai te oferecer uma peça ou um tema absurdamente fora do contexto, um tema que está numa parte escondida do código, no caso do direito privado, ou que vai falar sobre um procedimentozinho que quase ninguém lembra do direito privado.
Em suma, o direito público vai te cobrar aquele feijão com arroz. E daqui a pouco eu falo com você o que é o feijão com arroz do direito administrativo. Mas o direito administrativo, ele vai te cobrar aquele feijão com arroz. Então assim, você tem que saber algumas peças principais. Então, eu diria assim, qual que seria a peça principal que o direito administrativo poderia cobrar? Eu logo já sugiro que você pense no mandado de segurança. O mandado de segurança é a ação constitucional que tutela o direito líquido e certo. Então faz sentido que não aprove o direito público de direito administrativo, eu lide com o mandado de segurança. Também não acho ruim que você pense nos recursos clássicos que nós temos, sobretudo apelação e, em alguma medida, se possível, o agravo de instrumento. Sugiro que você também pense em RESP e RE, por mais que esses recursos caiam mais classicamente, vamos dizer assim, em direito constitucional, mas não são dispensáveis. Maravilha? Basta você imaginar a quantidade de recursos extraordinários que nos chegam no Supremo em matéria de direito público e ao STJ, na primeira e na segunda turma, sobre matéria de direito público. Então, no direito administrativo, sugiro fortemente que você tenha esses 4 recursos na cabeça. Como ação, penso que seria interessante que você tivesse o mandado de segurança e a ação popular na cabeça. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre algumas características, né? O que eu acho interessante você argumentar em uma segunda fase de direito administrativo, coisas que, consequentemente ou muito provavelmente, vão aparecer no seu espelho. Primeiro, os fundamentos constitucionais. Isso é evidente. O direito administrativo respira a Constituição. Então, os fundamentos constitucionais, sobretudo os princípios constitucionais que envolvem a administração pública, artigo 37 caput, tem que estar na ponta da sua língua. Beleza? Então, assim, e alguns princípios que não são aqueles princípios clássicos que a gente vê no 37 também podem estar, só que, vamos dizer assim, camuflados em uma situação prática, como a gente vê na isonomia, né? A gente viu lá na peça do último exame que eu tinha um fundamento constitucional, evidentemente, fundado no princípio da isonomia. Maravilha? Eu também vi que era vinculado a algumas questões que envolviam a ampla acessibilidade ao concurso público, que é uma regra lá do 37 da Constituição. Então perceba, o 37 geralmente, evidentemente que não é sempre, mas geralmente ou ele te indica um princípio ou ele te indica uma regrinha a se aplicar. Nesse caso era a acessibilidade, né, ao concurso público, o amplo acesso, mas também pode te remeter, por exemplo, uma questão à vedação de acumulação dos cargos públicos, ao teto constitucional, de remuneração dos servidores. O 37 é o coração do direito administrativo brasileiro. E às vezes muita coisa de questão de peça de direito administrativo está nele. Outra coisa que eu gosto que você leve em consideração na sua peça de administrativo. A gente tem uma mania muito grande de achar que os ramos do direito público, eles bastam. Como tem alguma tradição, o direito público se bastaria nele mesmo. Só que a gente esquece que o direito público não tem regra processual, ao menos em tese, né? As peças do direito público que você vai ver, quase que sua totalidade, tem fundamento no CPC ou numa lei especial. Então, o que eu sugiro, e aí eu sugiro assim bastante. Da mesma forma que você leve em consideração que na sua peça possa ter um fundamento do artigo 37 da Constituição, que você leia o Código de Processo Civil. Ah, professor, mas eu não vou fazer concurso, eu não vou fazer a OAB de direito civil, de direito empresarial, eu preciso conhecer os procedimentos especiais, preciso conhecer o procedimento comum. Meus amigos, vamos ser bastante claros aqui. O Código de Processo Civil, à exceção de quem vai fazer penal, o Código de Processo Civil é a grande base da sua peça. Você pode até não gostar dessa ideia, mas o Código de Processo Civil é a grande
base da sua peça. É com base no Código de Processo Civil que você vai resolver boa parte dos fundamentos do recurso extraordinário especial somado à Constituição. É com base no Código de Processo Civil que você vai resolver a boa parte dos recursos, por exemplo, da apelação e do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, por exemplo, tem uma série de requisitos que estão presentes no CPC. Então, assim, o que eu sugiro? Trate o Código de Processo Civil como um aliado seu. Ah, professor, mas eu sou administrativista, eu gosto também de licitação, eu gosto de concessão, eu gosto de agentes públicos. Tudo bem, isso é muito bacana, eu fico até bastante feliz com isso. Isso é uma veia forte que você tem do direito material. Isso é ótimo. Mas não é só isso. Você também tem que ter uma base forte de processo. E é o processo que vai fazer com que você instrumentalize, materialize a sua peça. Maravilha? Então, queria que você tivesse isso bastante no seu coração. Leia o Código de Processo Civil, entenda o procedimento comum e no que for possível de se aplicar o procedimento especial, ele vai estar descrito bonitinho na lei que regulamenta ele. Se você pensar no mandado de segurança, vai estar lá bonitinho as peculiaridades do mandado de segurança, que naturalmente você já vai ter grifado. Da mesma forma, vai acontecer com a ação popular, vai acontecer, enfim, com mais diversos tipos de recursos e de ações com base em leis especiais que você vai poder encontrar. Bom, uma terceira dica que eu poderia dar de direito administrativo, e eu falo isso com um carinho que eu tenho pela matéria, é de que talvez nesse momento você tenha que deixar um pouquinho, não é de lado, porque de lado seria irresponsabilidade da minha parte, mas que você talvez, com algum carinho, tivesse que deixar aqueles posicionamentos doutrinários famosos, mas muito específicos, um pouco de lado. O que eu quero dizer com isso? A prova da OAB de hoje já não é mais como antigamente, em que o que era a minha base eram aqueles posicionamentos que eu tinha que citar um autor, podia levar livro, né? O pessoal de antigamente até relata isso, podia levar livros, podia escrever com base no autor tal. Hoje em dia a prova é muito mais objetiva, até porque nós estamos diante de um exame nacional. E existem autores, sobretudo na área administrativa, que são muito fortes em um estado e tem outros que são muito fortes em outros estados. Eu já tive a oportunidade de conversar com colegas, perceba, de conversar com colegas advogados de outros estados diferentes do meu, e eu falei desse autor, de um autor X ou de uma autora Y, falei assim que eu adorava o livro dele ou dela, falava que esse livro é excelente, e esse amigo de um estado dizia que nem nunca ouviu falar. E ele virava para mim e falava, esse livro aqui é muito bom, adoro esse livro de direito administrativo. E eu falei, já li uma parte, mas também nunca li todo. Então perceba, a doutrina ela é bem dividida, né? E no direito administrativo a gente tem alguns autores que são muito famosos, mas que mantêm posicionamentos assim bem particulares. E perceba, não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, eles têm autoridade para falar sobre o tema. Mas para a sua OAB, você tem que ter um sentimento um pouco mais democrático. No sentido de que você tem que ser muito bom em lei, você tem que ser muito bom em súmula, e você tem que ser muito bom em conceito. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns conceitos que são doutrinariamente pacíficos, como o conceito de predestinação, por exemplo. Para falar assim, não, mas existe uma peculiaridade de um autor X ou Y que pensa num sentido e no outro. Não, geralmente o conceito de predestinação ele é bem fixo no direito administrativo. E se cair alguma coisa sobre predestinação, você tem que conhecer aquele instituto. Da mesma forma, se cair alguma coisa sobre caducidade, então, na extinção de um contrato de concessão, por exemplo. Então, o que eu gostaria que você percebesse? Que o direito administrativo aqui, por mais que ele tenha uma série de posicionamentos muito próprios ao longo da doutrina, existem alguns institutos básicos que você tem que conhecer. E aqui o conhecimento é você saber explicar. Não é escrever várias teses sobre aquilo.
Para você, de fato, poder conhecer com alguma humildade aquele assunto e poder descrever sobre dissertar sobre aquele tópico. Isso é muito comum nas modalidades, por exemplo, quando a gente fala de extinção dos contratos administrativos. Então aparece lá caducidade, enfim. Aí você tem que explicar o que é um instituto. Ele vai te dar um caso concreto, aquilo claramente é um caso de caducidade, escrever trata-se da extinção por caducidade, vai estar lá na lei, tal, com base no artigo tal, e você fala do que se trataria. Então perceba. Tome esse cuidado, não tome posicionamento de um autor que você gosta por motivo X ou Y. Maravilha? E aquela atenção sempre muito especial nos pedidos. Você tem que saber o que você está pedindo. Então, se você está num recurso e você perdeu na primeira instância, por exemplo, você tem que pedir ao tribunal que reforme aquela decisão. Lembre-se disso. Se você está numa ação de primeira instância, tem que falar que o juiz, por exemplo, conceda uma medida liminar que você peça. Na B, no pedido bestial, fala: julga o processo conforme artigo 487, inciso 1 do CPC, com julgamento do mérito. Se você estiver fazendo uma contestação, por exemplo, é um pouco difícil de pensar nisso, mas vamos supor que você esteja fazendo uma contestação, se fosse possível pensar nesse sentido numa prova do AB. Lembre-se de bater lá, falando o seguinte, que caso houvesse alguma preliminar a ser combatida com fundamento no artigo 337, peça a extinção do processo em julgamento do mérito. Que, caso não seja observado, peço a extinção do processo com o julgamento do mérito, no sentido de que o juiz não se convença pelos argumentos do autor. E assim por diante. Maravilha? Vamos então falar aqui dos nossos mundinhos do direito administrativo e quais eu considero principais. Quais eu considero que você tem que dar um maior enfoque. Isso aqui é uma opinião, uma sugestão. Tá? Claro que você tem que estudar todo o conteúdo que está no edital. O primeiro grande mundo que eu acredito que você tenha que mergulhar é o mundo da licitação. A licitação ainda é o principal assunto de direito administrativo, por uma razão muito simples. É o coração da administração pública. Os grandes embates, as grandes discussões sobre o direito administrativo, muitas vezes, esbarram em licitação, porque é um assunto que tem uma vastidão de discussões e, acima de tudo, é um assunto que te provoca alguma confusão em matéria de controle. Então, você, advogado, quando suscitado por uma matéria de direito administrativo, pode enfrentar a licitação, porque a licitação é a regra da administração pública. Vale para a União, para o Estado, para o município, para o TF. Então, eu levaria em consideração esse mundo da licitação e as leis que o envolvem. E as leis que a envolvem. Levaria também em consideração o segundo mundo, que é o mundo da concessão. Concessão, lei de concessão, é um assunto interessante, já caiu na prova do AB algumas vezes, tá? Então, a gente resolveu o problema de concessão, inclusive, lá nesses vídeos do canal do professor Bruno Creado. Então, leve isso em consideração com algum carinho também. Concessão. Terceiro assunto que eu acho que você tem que levar em consideração no seu estudo é responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado já caiu também no último exame. É um assunto recorrente porque também existe bastante. Filha, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil objetiva. Lembra dos casos de exceção que eu vou aplicar o regime da responsabilidade civil dos particulares, da administração pública. Tá? Responsabilidade civil é um terceiro mundo bastante interessante. O quarto mundo bastante interessante para você estudar: agentes públicos, Lei 8.112. Agentes públicos traz uma série de institutos que existem no mundo do direito administrativo e dos agentes públicos. Então, é um assunto que você tem que se debruçar: provimento, vacância, as penalidades aplicáveis aos servidores. Dá uma olhada nisso. Eu acredito que o quinto último grande mundo, assim, dos principais, seja o mundo do processo administrativo, Lei 9.784.
Lei 9784 ela é o norte, vamos dizer assim, para as leis de processo administrativo que existem nos estados e nos municípios. Contudo, você tem que perceber que a lei, né, trabalha numa perspectiva nacional. E exatamente por isso que ela vai ser cobrada e geralmente vai ser aplicada a algum servidor público da União. O caso vai envolver. Razão pela qual eu recomendo fortemente que você se atente à Lei 9784. Recurso, a instrução, estude o processo administrativo. Maravilha? Pessoal, mais uma vez, meu nome é Luiz César Martins Lopes, eu sou mestre em Direito, especialista. É um prazer estar aqui no canal do Professor Bruno Criado novamente. Eu tenho um canal também no YouTube, canal Luiz César Lopes, para você que tem curiosidade, se inscreva lá, coloque aí na busca Luiz César Lopes. Falo sobre outros assuntos que também envolvem o direito administrativo. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade do professor Bruno. Seguimos firmes e tamo junto. Um abraço!